A União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, tem o prazer de apresentar a palestra Religiosidade, Crença e Cultura, tema apresentado pelo monge budista Ricardo Mário, pelo jornalista e representante da cultura negra Moisés Alves, pela professora Isabel Félix e pela socióloga Deise Siqueira, no 11º Encontro para a Nova Consciência. Então, em 94, nós começamos essa pesquisa na UNB, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF e do CNPq, que eu tenho até hoje, né? E que se chama Sociologia das Adesões Práticas Místico-Esotéricas em Brasília ou no DF. O porquê desse título? Porque eu tive que recortar, né? Estão acontecendo modificações em todos os espaços religiosos, mas eu achei que era, para começar, pertinente excluir as religiões mais institucionalizadas, mais tradicionais e que já têm bastante estudos. No caso, eu fui buscar aquela religiosidade que não se encaixa nem como catolicismo, nem como denominação protestante, nem espírito kardecista, nem os cultos afro-brasileiros. Ou seja, eu fiquei com um aglomerado de religiões e religiosidades que vem do Egito, que vem do Tibete, que vem da Índia, que vem da Amazônia, que vem do próprio sincretismo brasiliense. Como vocês sabem, há algumas religiões que nasceram junto com Brasília, que são bastante sincréticas, como é o caso da Cidade Eclética e o Vale do Amanhecer. Bem, eu quero dizer, então, que o que eu estou estudando foi muito interessante esse primeiro momento, porque ao entrevistar lideranças, do que é que eu estou chamando grupos místicos esotéricos, porque as próprias pessoas, ainda que se tratem de religiões tão tradicionais como os budismos, tendem a não se autodenominar, né, religião. Então, pode ser religião, mas é sobretudo um estilo de vida, é sobretudo uma filosofia. Então, aí eu comecei a entrevistar lideranças que tampouco gostam de se autodenominar lideranças, mas em qualquer grupo humano as lideranças se formam. No caso, óbvio que por conhecimentos acumulados, por práticas, não por herança. Mas, enfim, ao começar a entrevistar algumas lideranças, fomos perguntando quais são essas religiosidades ou esses grupos mais significativos em Brasília. E aí inclui Santo Daime, Cidade Eclética, Vale do Amanhecer, Fé Bahá'í, Templo da Boa Vontade, o Sannyasi, o pessoal do Osho, e vários grupos de Alto Paraíso, que é uma cidade na Chapada dos Veadeiros, a 200 quilômetros de Brasília, que concentra um grande número de grupos místicos esotéricos, ou seja, Cúpulas de São Germain, Cavaleiros de Maitreya, a Fraternidade, bom, enfim, já nem me lembro todos os nomes. Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque esta foi a primeira etapa da pesquisa, mas aí eu fui obrigada, além desse primeiro recorte, a sociologia não me dava um conceito, nem o de religião, nem o de experiência mística, nem o de seita eram suficientes para esse fenômeno que eu pude identificar muito rapidamente, muito mais do que pelas doutrinas, pela busca. Então, a pergunta passou a ser fundamental, a partir das entrevistas com as lideranças. O que motiva a busca por essas novas religiosidades, né? Daí o tema da mesa, que a gente vai voltar, né, de crença, cultura, religião, crença e cultura. O que é que está motivando pessoas a buscarem religiosidades, né, que justamente se caracterizam pelo anticlerical, pelo antidoutrinário, pelo anti-hierárquico, né? Então, no primeiro momento, a gente entrevistou as lideranças. Num segundo momento, nós aplicamos questionários com 200 adeptos. Essa é outra diferença significativa. Ao se falar em novas religiosidades, nós estamos falando sobretudo em adesão e não em conversão nos padrões mais clássicos das religiões mais institucionalizadas, porque, ademais, é uma adesão marcada por um grande trânsito. É claro que num evento como esse, a gente identifica muito claramente as tribos, né? O pessoal, os xamãs com as suas penas, os budistas com as suas camisetas, os do Daime com a sua roupa, ok. Nós estamos num espaço privilegiado, né, de troca e de definição de identidade. Mas, na prática, o que várias pesquisas já têm indicado é um trânsito enorme pelos grupos. Além de um trânsito enorme pelos grupos, um bricolagem, ou seja, uma composição por conta própria. Eu me aproprio incorporo a apropriação zen, ao mesmo tempo que eu vou no Santo Daime e tomo vegetal, componho com os meus rituais católicos já conhecidos, etc, etc.
Ou seja, há um trânsito e uma bricolagem muito forte que caracteriza essa busca por nova religiosidade. E aí foi interessante, né? Quer dizer, como nós estamos, de fato, vivenciando uma crise de paradigmas que se dá em todos os níveis, os conceitos não dão conta, não foi só o de seita, que não dava conta no início. Eu tive que precisar, né? Então, mais ou menos, eu me oriento no seguinte sentido. Dentro das religiões tradicionais, há um grande movimento, como nós sabemos, carismáticos, a IURD. Então, eu estou chamando novos movimentos religiosos, essa grande gama de coisas, de transformações que estão se dando, e estou restringindo este fenômeno que eu estou estudando como novas religiosidades. Novas nesse sentido, não de que elas sejam novas, elas são novas no sentido de que a busca por elas, por mais antigas que sejam, como os budismos, Hare Krishna, etc., é uma busca que está marcada por esses elementos que eu falei, anticlerical, antidoutrinário, etc., por um trânsito, por uma liberdade, por uma adesão, que é o que eu estou chamando, então, novas religiosidades. E, mais precisamente, grupos místicos esotéricos. Por quê? Porque há em todos eles, e isso foi um dado simpaticíssimo do primeiro momento da pesquisa, apesar dessa diversidade, nós pudemos identificar valores, significados, visões de mundo que se repetiam, né, nesses grupos, não obstante a diversidade. Ou seja, o divino está em você mesmo, a ideia de ecumenismo e, sobretudo, a ideia, junto com o divino está em você mesmo, a ideia de autoaperfeiçoamento e autoconhecimento. Daí que, além desses valores transversais nos indicarem algo novo que se está repetindo, ainda que quantitativamente não seja significativo, no Brasil continua sendo muito mais significativo o número de evangélicos e católicos, etc., este fenômeno dessa expansão das novas religiosidades me indica uma direção, né? São valores que se repetem em maior ou menor grau, mas com mais força num ou menos no outro, mas se repetem. Bem, daí que, o valor do autoaperfeiçoamento e o autoconhecimento agregado ao divino está em você mesmo é um desses valores fundamentais, a gente pode perceber rapidamente a grande articulação entre novas religiosidades e práticas alternativas ou não convencionais. Aqui eu vejo que ainda se usa bastante alternativa. Lá em Brasília o pessoal já está um pouco crítico, alternativo em relação ao que a utilização é mais o não convencional hoje, né? Aí vai Shiatsu, Ayurvédica, Tai Chi Chuan, enfim, meditações, uma série, yoga, enfim, de práticas que vão se compor à busca por religiosidade neste processo de autoaperfeiçoamento e autoconhecimento. E aí foi interessante, porque a gente, além de ter feito a entrevista com as lideranças, os questionários com 200 adeptos, nós analisamos o que as pessoas escrevem no Templo da Boa Vontade, que é o templo mais visitado de Brasília. Vocês sabem que a arquitetura brasiliense é um marco em termos de arquitetura moderna, a catedral é belíssima. No entanto, o Templo da Boa Vontade, que é um templo ecumênico, é o templo mais visitado de Brasília. E na saída, quando as pessoas fazem a circular na espiral e tal, fazem uma anotação. Nós pegamos o primeiro ano e faz uns 3 anos, né, um ano mais recente, e foi impressionante como a maior parte das sensações das pessoas se remetem a um bem-estar, a buscar tranquilidade, a buscar calma. Ou seja, confirma um processo que já um psicólogo nos anos 60 chamava a atenção da tendência à psicologização das religiões. Muito mais do que valores religiosos mais tradicionais, você encontra, mesmo num templo como o da Boa Vontade, essa busca por um bem-estar, por uma qualidade cotidiana de vida melhor. E agora, há pouco tempo, nós concluímos a aplicação de 400 questionários com consumidores de práticas não convencionais. E aí foi bem interessante, porque a nossa hipótese não se confirmou. Porque, por um lado, os adeptos das novas religiosidades transitam muito pelas práticas não convencionais. A gente pensou que o contrário também era verdadeiro. E não foi assim. Ou seja, há uma grande parcela de consumidores que estão buscando as práticas não convencionais, né? Fugindo da medicina alopática, fugindo da psicologia tradicional, fugindo da psicanálise tradicional. Ou seja, que se aproxima
de uma terapia alternativa para resolver algum problema específico, um problema de coluna, um problema de saúde, um problema de qualquer natureza. O interessante é que, ainda que a conexão dos valores das novas religiosidades não se dê de uma maneira uniliteral e direta para esses consumidores, de práticas não convencionais, na medida em que eles passam a frequentar esses terapeutas alternativos ou esses centros de terapia alternativa, os valores das novas religiosidades vão se expandindo, né, de uma maneira indireta, muito interessante. O que, de qualquer maneira, me reforça a ideia original, né? O ponto fundamental aqui da pesquisa é o que leva à busca por novas religiosidades. É essa mesma busca que vai se casar também com a busca pelas práticas alternativas. O que é que se busca fundamentalmente? Um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida que está baseado na qualidade de vida e, em maior ou menor grau, a questão de uma nova consciência, mais forte, evidentemente, dentro dos valores das novas religiosidades. É nesse sentido que o que eu estou fazendo na pesquisa hoje, quer dizer, eu e mais algumas pessoas, que é o caso do Luciano Chagas, que foi a nossa conexão aqui com este encontro. Neste momento, nós estamos entrevistando esses terapeutas alternativos, porque aqui o objetivo é identificar quais são os elementos fundamentais que estão informando esses terapeutas em termos da construção deste novo paradigma, ou seja, percepção e definição de saúde, cura, qualidade de vida, etc., etc. Né? Aqui nós entramos numa questão, centrando na questão do estilo de vida e da qualidade de vida. Bem, o título dessa mesa é Religiosidade, Crença e Cultura. Eu vi um professor numa palestra centrar, né, a fala dele em termos do susto ainda de como é que a igreja continua interferindo nos caminhos da ciência. Um pouco uma reclamação. Ora, esta separação igreja-estado, igreja as outras esferas da vida é o que se chama em sociologia secularização. O mal é que a sociologia ficou muito presa neste processo. Com a modernidade, com a expansão do pensamento cartesiano, o que é que se dá? A igreja, que fazia parte de um todo, que organizava as várias esferas da vida das pessoas, vai se separando, vai se dirigindo para a esfera do privado, né? A família, a justiça, a escola, a polícia e o Estado vão se apropriando de esferas que antes eram da religião. Obviamente que as religiões tradicionais, até hoje, não entregaram de todo. E isso, o poder que elas tinham, né, até alguns séculos atrás. Isto pelo lado da igreja e pelo lado da ciência. O que é que nós fizemos? Nós também atribuímos questões fundamentais do cotidiano para a igreja. Então, como é que se faz sociologia? E é o que temos feito durante décadas. Como compreender relações sociais sem incorporar questões como piedade, caridade, compaixão. E dádiva. Dádiva, a antropologia ainda começou a trabalhar, mas esses são conceitos fundamentais, né, para se entender esse cotidiano e que nós mesmos, enquanto sociólogos, atribuímos para a religião. Ou seja, ao se fazer a esfera, a separação das esferas, um processo que ainda está em andamento, em que a igreja vai se recolhendo mais a nível do privado e perdendo o poder de estruturar o cotidiano, né, das pessoas, e a ciência passa a se constituir como o conhecimento hegemônico, secundarizando o religioso, a intuição, o sonho, a premonição e todas as outras formas de conhecimento, nós mesmos caímos na armadilha, né, do pensamento científico ao tratar a religião. Daí que a sociologia tradicionalmente utilizou esse conceito de secularização, ou seja, a separação igreja-estado, igreja-família, etc., etc., e tratou de compreender a religião pelo lado da instituição. Vocês devem conhecer a famosa frase do Marx, né? A religião é o ópio do povo, e, no geral, os sociólogos tendem a denunciar, digamos assim, o caráter repressivo e controlador da instituição religiosa. E é muito interessante porque sempre me perguntam como é que você pode trabalhar com isso, sem entrar com religião, sem entrar na questão de crer ou não crer. Ora, eu parto de um pressuposto que me parece elementar. A busca pelo
transcendente, sagrado, luminoso, o nome que se dê para esta outra dimensão é parte da condição humana, né? Um dos signos para se identificar essa origem da cultura são os pequenos símbolos, coisinhas, cerâmica, líquido com cor de sangue, encontrado com os cadáveres, os ossos, não é? Ou seja, a busca por essa dimensão sempre esteve presente. Mas com a ascensão do pensamento cartesiano, na linha weberiana, era como se a gente, como cada vez mais fosse explicar o mundo pela racionalidade, cada vez menos buscaríamos as explicações desta outra dimensão transcendental, etc, etc. Né? Transcendental, sagrada, misteriosa, para explicarmos e organizarmos o nosso dia a dia. Então, parece ser que essa expansão dessas novas religiosidades hoje vem trazer à tona, vem explodir, né, esse esquema analítico da sociologia, ou seja, não só estudar a religião no seu caráter instituição de controle, de dominação, de orquestração da vida cotidiana, de imposição de moral, de conduta, né, mas essa dimensão da condição humana que é a busca por esta outra dimensão. Se é que, nos últimos séculos, a busca pelo místico, esotérico, transcendente, etc., diminuiu, o que nós podemos, se é que nós podemos garantir via pesquisas internacionais que essa busca está aumentando não só em países bastante crentes, como é o nosso caso. E aqui eu lembro uma pesquisa também que eu desenvolvi com um colega da Áustria, que veio e ficou na UNB 1 ano, em que nós aplicamos o questionário em 15 universidades de 10 países, Estados Unidos, Europa e América Latina, com estudantes universitários. E é impressionante como cresce, né, a procura por práticas não alternativas. Você tem algumas diferenças entre os continentes, né? Nós temos aqui na América Latina muito mais crença em seres da natureza, fadas, duendes, espíritos, etc., do que na Europa. E na Europa, por sua vez, você tem uma militância mais ecológica e uma busca maior, um consumo maior de práticas alternativas. Entretanto, o padrão de consumo das práticas alternativas em cidades metrópoles, como é o caso de Brasília, Medellín, Buenos Aires, se equipara ao primeiro mundo, à Europa. E tem mais um detalhe, em pesquisas internacionais, já com a população em geral, na Europa do Norte, pelo menos, mais ou menos, 30% acredita, no mínimo, na capacidade de previsão de futuro e na influência do signo ou do mapa astral. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que, para mim, é fundamental. A experiência mística sempre se deu, nós sabemos, dentro da própria Igreja Católica e em outros sítios, mas foi sempre, ou sobretudo, uma experiência pessoal. E dentro da Igreja Católica, permitida, entre aspas, com muita perseguição, alguns dos nossos santos, que eram santos, padres, sacerdotes. O que é que nós estamos vivendo? Aí vem o meu olhar positivo com relação à expansão dessas novas religiosidades e junto dessas práticas alternativas. Como nunca nós tivemos na história a possibilidade, de fato, de construirmos a religiosidade por conta própria. Ou seja, até hoje, as religiões, pelo menos nas nossas vivências ocidentais, eram realmente marcadas pela conversão, e você tinha sempre um intermediário com relação a Deus, ou no geral um intermediário, o santo, o padre, o sacerdote, etc, etc. Essa expansão dessas novas religiosidades e dessas práticas místicas esotéricas nos permite um espaço libertário que é fundamental. Só que com um detalhe, a realidade não, já que nós somos cartesianos, a realidade não é mecânica, não pode ser mecanicamente olhada, a gente tem que, no mínimo, tentar perceber o movimento. Então, ontem eu via o mesmo professor da palestra, comentou en passant o quanto a gente percebia que nesse próprio encontro, diferenças, né, um pouco reclamando da intolerância. Aí uma pessoa que era daqui do encontro se levantou rapidamente para dizer, não, venha de fora, porque parece que tem uma reação aí de igrejas tradicionais e tal. O que eu queria lembrar é que
é um mecanismo de mão dupla, né? Nós temos a possibilidade de construção libertária, mas isso passa por um processo de maior ou menor maturidade de uns e outros. Uns necessitam mais que a verdade seja dada e definida e os rituais determinados por alguém que tem mais autoridade do que ele. Outros precisam menos. O que eu observo, de qualquer maneira, é que nós vemos dentro dessas novas religiosidades o mesmo mecanismo que reclamavam ontem da reação das instituições tradicionais com relação ao que está acontecendo aqui, que é algumas igrejas reconhecidas a nível nacional, pelo menos uma aqui no Brasil, que está deixando de se autodenominar igreja e está tentando romper com essas hierarquias, no sentido de que cada um é o divino de si mesmo e cada um é o autoterapeuta de si mesmo, assim como você tem outros grupos, outras igrejas que, mesmo tomando vegetais, enfim, enteógenos, que te devolvem a natureza, né, tentam controlar e manejar os rituais, ou seja, tolhem essa liberdade individual. Ou seja, é um movimento de mão dupla que nós não podemos estar metendo o dedo. É parte, no sentido da acusação, é parte da condição humana o avançar e recuar, não é? Então, temos que ter essa consciência de que parcelas da população não conseguem buscar essa experiência, essa religiosidade por conta própria, libertariamente. Daí que o movimento é contraditório. Outra vez, hoje eu escutei aqui, não temos mais espaço para religiões, guerra, etc. Uma coisa é o nosso desejo, nosso esforço, nossas mentalizações, etc., nessa direção. A outra é não fechar os olhos de que, se por um lado nós estamos construindo este novo libertário, né, é parte da mesma moeda, o outro, que é um reforço das religiões tradicionais, o crescimento dessas religiões tradicionais que são pautadas ainda na moralidade, na conduta, na determinação exterior. Todos conhecemos a situação de, enquanto esteve na igreja, parou de fumar, parou de bater na mulher, parou de beber, sai da igreja no dia seguinte, tudo de novo. Ou seja, é só, ou fundamentalmente, cumprir condutas. Não se dá essa modificação a nível interior, a nível do divino em você mesmo. Eu gostaria de lembrar que sempre me colocam duas questões quando eu faço palestras sobre isso. Uma é a mercantilização das práticas não convencionais, não é? A quantidade de gente despreparada que faz um cursinho de fim de semana e começa a fazer ideologia, shiatsu, ayurvédica ou o que quer que seja, né? E o outro lado, que hoje de manhã alguém perguntou, e eu não sei se teve resposta, que eu saí, da questão política. De fato, há uma tendência a se olhar a expansão das novas religiosidades pelo lado da alienação política. O que eu posso garantir com as pesquisas que nós fizemos, tanto em Brasília como a nível internacional, incluindo 3 outras universidades aqui do Brasil, é que quem tende a ser mais aberto às novas religiosidades, às práticas não alternativas, também tende a ser menos conservador politicamente, só que não participa dos veículos tradicionais de participação política, ou seja, partido, sindicato, etc. É o buzinaço, é o apoio à greve do professor, é o acampamento. E assim como na Europa, é mais a questão ecológica. Ou seja, nós temos também que criar novos olhares para poder pensar o social. Junto com a queda do Muro de Berlim, eu acho que caiu também a nossa possibilidade de olhar o mundo sempre em busca do macro. A meu juízo, o que está acontecendo é muito micro, mas é que as grandes revoluções desta vez estão se dando no micro. Ou a gente aprende a ver o micro, ou a gente não vai se dar conta das transformações que nós estamos assistindo, sem perder de vista nunca que, simultaneamente, o outro movimento do crescimento da religião controladora está se dando, é parte do mesmo movimento. E agora passamos a palavra à professora Isabel Félix, da Universidade Metodista de São Paulo, na área de Ciência das Religiões, para apresentar a sua comunicação. É uma alegria muito grande de estar aqui neste encontro, partilhando com vocês um pouco da minha experiência e também da minha pesquisa. Eu sou professora do Seminário de Filosofia aqui de Campina Grande e mestranda em Ciência da Religião, com concentração em Bíblia, na Universidade Metodista de São Paulo.
A minha pesquisa, ela tem como tema poder e não poder de mulheres, hoje, e em uma das comunidades da Ásia Menor, comunidade de Tiatira, do livro de Apocalipse. Em primeiro lugar, eu quero iniciar minha fala invocando o espírito de Agar, serva negra explorada e abandonada por Abraão e Sara, pais da nossa tradição, da minha tradição cristã. O espírito da filha de Jefté, vítima da fé de seu pai, que a ofereceu em holocausto por causa do voto que fez a Deus se ganhasse a guerra. O espírito dos meninos recém-nascidos, assassinados pelos soldados do rei Herodes, depois do nascimento de Jesus. O espírito dos povos indígenas, vítimas do genocídio no período da colonização e de hoje. O espírito dos povos negros discriminados, escravizados até a morte pelo sistema racista e excludente. O espírito das mulheres que foram e são submetidas aos abusos e maus tratos dos soldados durante a guerra. O espírito de Margarida Maria Alves, que foi cruelmente assassinada por aqueles senhores poderosos que se consideram donos da terra. Também quero invocar o espírito do ar, da terra, da água, maltratados, torturados e explorados pela ganância humana. O espírito de nosso irmão Jesus, torturado e assassinado numa cruz. Com estas invocações, nós queremos fazer a memória dos sofrimentos e esperanças de nossas irmãs e irmãos. Reclamamos seus sofrimentos e suas lutas para despertar em nós a solidariedade com todas as mulheres e pessoas consideradas não gentes do passado, do presente e do futuro. Com isto, não podemos acreditar que esse sofrimento, fruto da opressão patriarcal, seja vontade de Deus. Fazemos estas invocações porque, se não estivermos dispostas e dispostos a ouvir os gemidos da criação, não poderemos ouvir os gemidos do Espírito. Eu não vou me deter nestes gemidos de ontem e de hoje, porque algumas pessoas que me precederam nesta mesa já fizeram isso muito bem, e elas nos fizeram nos tornarmos muito conscientes destes gemidos. Na minha pesquisa, eu utilizo a metodologia da hermenêutica feminista crítica da libertação para a leitura bíblica de uma teóloga feminista, doutora Elizabeth Schussler Fiorenza, teóloga católica, professora da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E Elizabeth, ela diz que o primeiro passo para essa hermenêutica feminista é fazermos uma análise sistêmica da opressão. E essa análise deve ser feita, primeiramente, da nossa realidade e depois do texto. E essa análise sistêmica da opressão eu estou chamando hoje de gemidos da criação. E ao fazermos esta análise sistêmica da opressão, nós vamos constatar que o sistema que rege o mundo é chamado por Elizabeth de quiriarcado. Esse conceito
de sociedade quiriarcal, ele vem nos dizer que no mundo impera a lei do Senhor, dos homens que têm poder. Esta é uma palavra que vem do grego, de Kyrios, de Senhor. O quiriarcado, como sistema de dominação, se encontra desde a antiguidade até nossos dias. E para a compreensão da quiriarquia, nós precisamos imaginar uma pirâmide, onde em seu topo encontramos o Senhor com a compreensão de poderes plenos. O Senhor, o chefe, o patrão, os homens de propriedade que dominam e são a elite que exercem um poder sobre, que têm relações de propriedade e que são cidadãos plenos. Na modernidade foi dito que a democracia, que o símbolo para a democracia é o círculo. Mas, na realidade, até os nossos dias, o círculo ainda está dentro da pirâmide. Somente haverá democracia quando a pirâmide for destruída. E as mulheres e aquelas pessoas consideradas não gente forem cidadãs e cidadãos plenos. Esta categoria de quiriarcado nasceu justamente por causa desta tensão entre o sistema piramidal e o círculo da igualdade. Como podemos perceber, a hermenêutica feminista crítica da libertação é uma leitura bíblica de conscientização e é sociopolítica, porque os textos bíblicos são linguagem sociopolítica. Quando utilizamos a análise quiriarcal, podemos perceber quais textos bíblicos são utilizados para justificar a exclusão, a dominação e a exploração de mulheres, crianças e outras não gentes, pois esse sistema define a mulher como a outra. Os povos e raças são submetidos como outros que devem ser dominados. Esta hermenêutica é uma ferramenta que nos auxilia na mudança da autoridade quiriarcal, poder sobre, para a autoridade da comunidade, do círculo, poder com. E fazendo este tipo de leitura, nós podemos e devemos acreditar que estamos tendo um discernimento do Espírito. Antes de analisar o texto bíblico, esta hermenêutica nos pede que façamos uma análise da nossa realidade. Pois vamos ao texto bíblico para estabelecermos com ele um diálogo, e não legitimação da nossa luta e legitimação da nossa vida. Pois a nossa vida, ela é legítima por ela mesma. As nossas lutas pela construção da justiça e da paz, ela é legítima por ela mesma. Os textos bíblicos são muito ambíguos, pois eles podem ser usados para oprimir e para libertar ao mesmo tempo. Quando eles contribuem na libertação das pessoas, nós podemos proclamá-lo como palavra de Deus. E quando ele é utilizado para oprimir, nós não devemos proclamá-lo como palavra de Deus, mas sim termos a consciência de que eles são palavras daqueles que querem legitimar o seu poder. Quando conseguimos olhar para os textos bíblicos dessa maneira, estaremos fazendo uma hermenêutica de avaliação e proclamação.
pois para nós da tradição cristã, a Bíblia sempre foi colocada como um livro sagrado, como palavra de Deus. Então, para chegarmos a essa consciência de que nós podemos desconstruir esses textos, que nós podemos olhá-lo como palavra de Deus e também como palavra de homens, isto é um árduo e doloroso processo. E ao fazermos essa análise da nossa realidade, nós estamos desconstruindo a situação. E quando fazemos a análise no texto bíblico e tivermos a coragem de suspeitar dele, de questioná-lo, nós estaremos desconstruindo o texto. Devemos ler a Bíblia sem medo de quebrar a história e com muita coragem e esperança para construir a vida. Com a hermenêutica da memória e reconstrução histórica, os textos vão dar ou podem dar uma história para a minha luta. Ou seja, a minha luta pela paz, pela justiça, pela construção de uma sociedade mais igualitária, essa luta tem história. Nós não conhecemos as lutas escritas, nós só conhecemos as lutas escritas pelos vencedores. A história é sempre filtrada. E como diz Bertolt Brecht, nós conhecemos as catedrais, mas não conhecemos quem as construiu. Nós precisamos reconstruir a outra história, pois a memória faz a identidade. Para reconstruir o texto bíblico e a história, precisamos de uma visão alternativa. Dizemos que as visões alternativas levam a mudanças. Nesses dias, nós temos experienciado exemplos muito concretos disso, aqui na Nova Consciência e no Fórum Social em Porto Alegre. Estamos percebendo que uma visão alternativa tem sido visões democráticas, que aos poucos vai ganhando forças para quebrar a pirâmide. Essa visão alternativa não aceita estar num círculo dentro da pirâmide. Se formos dialogar com os textos do cristianismo primitivo, vamos perceber que Jesus viveu esse conflito entre o sistema da pirâmide e do círculo. E ele conseguiu, juntamente com seu grupo, formular visões alternativas, que foi quebrando aos poucos a pirâmide. Para Jesus, a realidade do reino de Deus não é somente escatológico, para o futuro, é também presente. Não é somente santidade, mas completude. E esta visão e esse reino é visível e palpável. Sempre que Jesus expulsava o demônio, que significa as forças que dividem, quando ele curava as pessoas doentes e as ritualmente impuras, quando eles contavam histórias sobre o perdido e o encontrado, dos não convidados, os que são convidados, dos últimos que serão os primeiros. E foi na comunidade de mesa do banquete que participavam pobres, pecadores, prostitutas, todas aquelas pessoas que não pertenciam ao povo santo. O futuro pode ser experimentado nas curas, no discipulado de inclusão, onde mulheres e homens faziam parte. Esta prática é uma maneira de romper com o sistema criarcal. Também no movimento do cristianismo das origens,
havia proposta de relações novas, como a formação de igrejas domésticas, onde as mulheres organizavam, lideravam comunidades em suas casas. E nós temos vários exemplos disso nas cartas paulinas. Paulo saúda Ápia como nossa irmã e que era líder da igreja de Colossos. Saúda Priscila e Áquila, o casal missionário e a igreja em sua casa. Ninfa e Laodiceia e a igreja em sua casa. E assim nós temos infinitos exemplos de lideranças de mulheres nos inícios do cristianismo. Formar igrejas domésticas onde mulheres exerciam o poder de liderança era romper com o esquema quiriarcal greco-romano, que dizia que eclesia significava a assembleia de cidadãos do sexo masculino, livres de uma cidade ou de uma polis, para fazer eleição. Eclesia, no cristianismo primitivo, eram igrejas domésticas que forneciam espaço, apoio e liderança real para a comunidade, e onde as mulheres desempenhavam um importante papel em fundar, sustentar e promover essas igrejas domésticas. Para alimentar esta leitura e releitura bíblica, nós temos que nos perguntar qual é a nossa espiritualidade. Qual é a imagem de Deus que eu carrego em mim? Pois nós sabemos a importância que o símbolo traz para as nossas vidas, principalmente a simbologia religiosa. A simbologia religiosa, ela tem um caráter fortemente político e psicológico. Se nós mulheres da tradição cristã, que há tantos anos temos presente dentro de nós a simbologia masculina quando nos referimos a Deus, nós sabemos dos efeitos que isso causa em nossas vidas, pois isso nos leva a acreditar que a mediação para chegarmos ao divino só é a partir do masculino. Então, a proposta dessa teologia, dessa hermenêutica feminista, é também de contribuir para que nós mulheres possamos experienciar o divino, o sagrado, também a partir do nosso ser de mulher, do nosso ser feminino. E essa experiência de espiritualidade, essa imagem de Deus que vou construindo dentro de mim, ela se reflete na sociedade, na construção do sistema sociopolítico. E para mim uma imagem de divindade feminina que me ajuda a expressar, a experienciar essa imagem de Deus é da deusa Tara. Tara é a mãe legendária do povo tibetano, uma deusa do ano 1600 a.C., mãe da terra e de todas as suas criaturas e do mundo subterrâneo. É a deusa da sabedoria e da transformação espiritual. Ela é completamente iluminada, Buda pleno. Mesmo estando pronta, ela não vai a nirvana, até que todas as criaturas estejam livres, iluminadas. Sua compaixão por todas as pessoas que sofrem a impulsiona a ficar neste mundo e ajudar as pessoas a alcançar a iluminação. Sua sabedoria compassiva restaura todas as formas de vida. E ela desafiou a noção budista de que só os homens podiam ser Buda. Ela disse: serei iluminada como mulher. E eu pergunto, será que essa imagem de deusa compassiva
não pode ser uma imagem feminina de Cristo, de Deus? Dentro desses dias, desses eventos, eu tenho observado o grande desejo, o grande envolvimento de que realmente aqui nós possamos experienciar, dentro dessa pluralidade religiosa, a paz e a tolerância. Mas também pude perceber o quanto ainda estamos caminhando nesse processo de construirmos um espaço mais igualitário de poder. Porque desde a abertura deste evento, e eu faço essa crítica com muito carinho, porque sei que todos nós estamos nesse processo de desconstruir um sistema desigual para irmos construindo um sistema mais igualitário. Mas desde o início deste evento, eu venho percebendo que são os homens que nos apresentam, que são os homens que presidem os rituais. E aqui nós temos muitas sacerdotisas, muitas profetisas, que eu acredito que a nossa expressão será muito mais plural e muito mais tolerante. E aqui já experienciaríamos mais essa paz tão sonhada, se realmente os poderes, de fato, sejam mais igualitários. Porque eu tenho certeza que mulheres e homens com essa disposição de realmente ir quebrando essa pirâmide patriarcal e quiriarcal, que exclui tantas pessoas de serem cidadãos e cidadãs plenas, só é possível com visões novas, com propostas realmente em que retire o círculo de dentro da pirâmide e que traga para dentro do círculo as pessoas, a grande maioria de pessoas que vivem nessa cidade e em nosso país, que vivem à margem do círculo. E eu termino esta fala pedindo que, com a energia do Espírito compassivo e que vivifica, consigamos encontrar visões alternativas, capazes de quebrar a história construída pelo quiriarcado, produtora de uma cultura de morte, e reconstruirmos juntas e juntos a cultura de vida, lutando por nossa vida nesta terra, em solidariedade com todos os seres viventes e construindo comunidades para a justiça, a paz e a integridade da criação. Que o vento forte desse Espírito sopre sobre todas e todos nós. Muito obrigada.